Senhor dos nossos corações, muito te agradecemos pelo ano que tu nos concedeste, pelas oportunidades que nos deste de crescimento, pelas múltiplas formas que tu nos ofereceste de crescermos em tua direção. E tu nos honraste este ano que se passou, de forma que ao final do nosso ano letivo, nós teremos como nossa última live chegarmos nos mandamentos que vieram trazer para nós a primeira das revelações universais. Senhor, muito obrigado pela programação que tu fazes acima da nossa, que não sabemos o que fazemos e tu sabes como tu operas para fazer com que nós alcancemos os teus objetivos quando te somos dóceis aos conselhos. Obrigado assim por tudo, Senhor. Abençoa-nos nessa noite e nos guarda na tua paz. Que assim seja. Gente, vamos então aos 10 mandamentos e eu volto mais tarde. Eu queria falar uma coisa antes, Álvaro, se você permite. Vamos, claro. Um comentário rápido. Às vezes as pessoas, quando ouvem falar de primeira revelação como sendo Moisés, acham super esquisito. Afinal de contas, cadê Buda? Cadê Krishna? Cadê os outros? As revelações anteriores a essa foram revelações destinadas a povos específicos e não à humanidade como um todo. Foram revelações oferecidas para os espíritos migrados à Terra e não para o homem comum do planeta. Por isso, a revelação de Buda é tão profunda, falando de reencarnação, falando da lei de causa e efeito, falando de karma, de autoconhecimento. A revelação de Krishna, lá embaixo também, falando de lei de causa e efeito, de reencarnação, desse mecanismo maravilhoso, profundo sobre a imortalidade da alma. Os Vedas, do mesmo jeito. Mas essas revelações, elas não foram para o homem como um todo. Os homens não conseguiam entender. Então, há revelações que são focadas para os migrados, para os espíritos que eram extremamente inteligentes, mas atrasados do ponto de vista emocional, e as revelações universais, cujo propósito é trazer uma revelação mais básica, mas que tem condição de atingir a humanidade como um todo. A primeira delas é a revelação trazida por Moisés. Então, a primeira das revelações está contida ali nos 10 mandamentos, que a gente vai ter a chance de ver hoje. E quero só observar uma coisa. As pessoas dizem, mas que diferença faz para a humanidade um Deus único, vários deuses? Não muda muita coisa, né? Porque ter vários deuses e ter um Deus só, tanto faz, porque o que importa é fazer o bem, né? O que importa é a gente se integrar a essa proposta de amor, e faz pouca diferença se é um, se são vários. Mas existe uma diferença muito profunda no sentido pedagógico do homem, no politeísmo para o monoteísmo. Porque o politeísmo, e eu não estou criticando o politeísmo, não entendam que é uma crítica, mas é uma reflexão. O politeísmo tem vários deuses. Os homens são criados por vários deuses. O que são os homens entre si? Não sei o que eles são. Eles são fruto dos vários deuses. Mas quando você diz que só existe um Deus, o que somos nós? Nós somos todos irmãos. O fato de haver um único Deus que criou todas as coisas muda completamente essa estranheza que a gente tem daqueles que não vivem perto de nós. Então, nossa visão, ela fica profundamente alterada a partir do monoteísmo, porque ele descerra diante de nós uma visão linda e bela de que há um único ponto de geração de toda a vida. Existe um único ponto de vista para a criação de todas as coisas. E nós somos todos irmãos, filhos dessa mesma força, dessa mesma energia criadora que Jesus depois estaria oferecendo para nós como sendo o Pai.
Mas, nesse momento, o que nos importa nessa revelação universal é: somos todos filhos de um mesmo Deus, Criador de todas as coisas. Isso é muito importante antes da gente começar a fazer o nosso estudo de hoje. Álvaro? Somos todos irmãos, somos todos amados igualmente. Isso traz uma condição de reflexão um tanto quanto interessante, né, Elahá? E aí, é legal a gente observar, bem dentro dessa colocação que você faz, lá na Revista Espírita de 1861, o espírito, eu sou xará dele, né, Mardoqueu, Mordecai, ele traz algumas reflexões interessantes. E ele vai dizer para nós justamente isso, que nessa função de primeira revelação se espalha na Terra os primeiros benefícios morais que libertavam, então, os espíritos da garra do despotismo embrutecedor. Aqui começa o processo de libertação, o processo de redenção da humanidade como um todo. E isso é tão importante, tão fundamental, que a gente vai encontrar muitos desses valores trazidos influenciando a justiça no sentido humano, os códigos civil de toda a humanidade, em diversos aspectos, como a gente vê aqui dentro dos 10 mandamentos. E vai trazer para nós também, esse mesmo espírito, que o judaísmo, nesse momento, se torna um foco de luz, de inteligência, de liberdade, que irradiava um brilho notável, que esse brilho, ele alcançava todas as nações vizinhas do povo de Israel, e isso fazia com que existisse ódio e hostilidade ao mesmo tempo que estavam sendo fecundados os germens do progresso. Vai dizer também que aqui é que nós encontramos a questão de ser um povo predestinado a uma missão de trazer esses valores, de carregar esses valores da primeira revelação. E diz aqui esse espírito que o povo ia às cegas, mas, apesar de estar às cegas, seguia os desígnios da providência divina. Seguia os desígnios de Deus, mesmo que batendo em diversos obstáculos, vamos assim colocar, nessa jornada, não apenas no deserto, mas nessa jornada pela história da humanidade, a providência divina jamais abandonou. E isso vai trazer a condição de que muitos do povo de Israel fossem lapidados, dispersos, aprisionados, assassinados, e esses vão ser, então, os mártires esquecidos da humanidade. Esses espíritos vão ser lembrados pelo Mordecai, pelo Mardoqueu, ali na Revista Espírita, que por trazerem a fé viva, recebiam, muitas vezes, o desentendimento do mundo, que levou à necessidade de muitos se tornarem mártires. E a gente encontra, então, Elahá, também na Revista Espírita, aquilo que nós já conhecemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés abriu o caminho. E aqui a gente vai entender. Emmanuel tendo para nós a ideia de que a base da justiça de todo o mundo encontra-se aqui nesses 10 mandamentos. E para a gente começar, Elahá, vou passar para você a palavra, mas eu queria colocar um ponto, que são 620 letras em hebraico. O quê? As duas tábuas da lei, elas possuem 620 letras em hebraico. Tá? Ou seja, os 10 mandamentos escritos em hebraico são escritos em 620 letras. Essas 620 letras são as somatórias de 613 com 7. Quando a gente estudou e falou lá de Noé, lá atrás a gente falou de Noé, a gente trouxe os 7 mandamentos dos filhos de Noé. E a gente percebe que existe uma similaridade de alguns dos mandamentos de Noé para com esses 10 mandamentos. Ali eles estavam mais generalizados, aqui eles dão uma aprofundada um pouco maior. Então,
aqui são 613 mandamentos contidos na Torá, e esses mandamentos, mitzvot, é muito mais do que mandamento em hebraico, é conexão. Significa que não é uma coisa que você cumpre ou descumpre, mas é uma ligação que você realiza com Deus. E aqui a gente não está falando do sentido literal de se cumprir uma lei, de se obedecer, mas a gente está falando do aspecto de acender uma luz aonde talvez existiu uma imperfeição ou uma potencialidade adormecida dentro do nosso espírito. Então, aqui, 613 mandamentos existem na Torá e mais 7 de Noé. Então, para cada uma das letras, para cada um dos passos que se dá no cumprimento dos 10 mandamentos, é uma conexão, estaria essa interpretação que os rabinos trazem, estaria uma possibilidade de conexão com Deus. Interessante, né, Elahá? Eu vou passar para você agora. Isso é muito interessante. Antes de entrarmos na tábua, eu quero fazer só uma observação. Para nós que somos cristãos, muitos de nós aprendemos assim. Nós aprendemos assim. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quero dizer para vocês que não é. O primeiro mandamento da lei de Deus é outro. Mas durante um tempo da nossa história, o catolicismo e mais as expressões religiosas cristãs que eram bastante fortes no passado apresentaram um outro conjunto de 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento foi trocado por amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é isso, ele é outra coisa que daqui a pouco a gente vai falar. O segundo falava sobre imagens, que não se deveria adorar imagens. Então, como esse mandamento ia incomodar por conta das práticas religiosas que existiram, ele foi suprimido do corpo dos 10 mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos que a gente aprendia dentro do cristianismo, no catecismo, esse mandamento sobre imagens ele não vai aparecer. Mas aí ficou 9. É verdade. Ficaram só 9, mas são 10. Então, para completar os 10, o último eles quebraram em 2. O último mandamento era sobre a cobiça, mas o que fizeram para poder completar os 10, faltando um, eles quebraram esse em 2. O 9 ficou, não cobiçarás a mulher do próximo, só a mulher, e no 10º, não cobiçarás as coisas do próximo. A mulher ficou apartada das coisas. Mas quando a gente pega o texto original, a cobiça une todos os objetos por dentro dela. Mulher, as propriedades, tudo. Não cobiçar absolutamente nada que pertença ao outro. Então, essas eu sei que vocês vão falar de machismo e tal. Mas é uma época diferente da nossa. E a gente está aqui não é para validar tudo, mas é para conhecer, mergulhar na cultura judaica. Então, eu queria só fazer essa observação inicial, que houve uma mudança no primeiro, uma supressão no segundo e uma quebra no último, para poder fechar os 10 que a gente acabou conhecendo de maneira diferente. Tem um, inclusive, que também mudou. Tem um mandamento, o Álvaro nunca ouviu falar desse, assim, guardai domingos e festas. É um dos mandamentos. Mandamento não existe. Tem, mandamento é esse. Guardai domingos e festas. Não é isso que está lá. Então, hoje a gente vai fazer um passeio nos mandamentos que estão lá no Êxodo, capítulo 20. Vocês podem até acompanhar conosco, abrindo a Bíblia, procurando o segundo livro, logo no comecinho do Êxodo, no capítulo 20, vai estar agora a sequência dos 10 mandamentos. Álvaro, primeiro é com você. Eu só vou fazer um comentáriozinho, mas é rapidinho. Já leio primeiro. É interessante que a gente tem eles divididos em 2 tábuas. E na antiguidade, os mandamentos, as leis eram escrita cuneiforme em tábuas de argila. Essas 2 tábuas, elas nunca foram localizadas. A gente não sabe do paradeiro delas. Mas a Torá vem dizer, aqui o livro de Êxodos vem dizer, que elas se materializaram. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec escreve para nós que aquilo que é denominado o dedo de Deus escrevendo na pedra poderia ser uma hipótese, poderia ser o ectoplasma
de Moisés num processo de materialização. Não é uma afirmação, mas é uma possibilidade. Então, aqui a gente vai ter vários elementos sobre essas tábuas, que quem assistir a outra live vai saber os detalhes. Mas só para a gente saber que isso está em 2 tábuas, e o Elahá vai explicar para nós o porquê. Primeiro mandamento, Anohi, esse eu vou falar em hebraico, Elahá, porque ele tem uma palavra importante. Meu comentário todo vai ser em cima dessa palavra. Anohi Adonai Elohech Asher Hoseti Mieretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou o teu Deus que te tirou da casa do Egito, da terra da escravidão. E continua, não terás outros deuses diante de minha presença. Então, nesse primeiro mandamento, por que eu coloquei em hebraico? Porque essa palavra, Anohi, não é uma palavra em hebraico. Ela é uma palavra em egípcio, na língua dos egípcios antigos, daqueles que escravizaram o povo de Israel. Então, imagina só, você passou por 300 anos de escravidão. Você viu as 10 pragas do Egito. Você saiu, foi perseguido ainda pelo exército do faraó. Você chega na beira do Mar Vermelho, vê ele se abrir. Você se revolta, vê tudo que Deus está fazendo no deserto, que a gente comentou nas últimas lives. E agora, quando você chega para ouvir os mandamentos, que em hebraico chamam-se Aseret Adibrot, as 10 falas, porque elas teriam sido ouvidas por todos. Um processo, vamos assim dizer, comparado ao processo de voz direta. Então, primeira palavra que você ouve, não é em hebraico. Deve ter dado uma doída no coração de muita gente. É em egípcio. Sabe por quê? Porque esses mandamentos não são apenas para o povo de Israel, mas são para toda a humanidade. Aqui existe um processo de universalidade através de trazer para aqueles que até esse momento foram, vamos colocar os nossos ali no deserto, os nossos perseguidores, os nossos algozes. Agora, Deus está falando, esses também são os meus filhos. Estes também estão lado a lado diante dos mandamentos e do amor divino. Bonito demais, né? É lindo demais. Eles também são meus. Os escravizadores também são meus, né? Então, o primeiro mandamento da lei de Deus, conforme está colocado no Êxodo 20, o Álvaro estava lembrando para nós, é: eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito, a terra da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E a gente aprendeu, muitos de nós aprendemos, né? Não todos, que o primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas. Não é. Isso só vai aparecer lá no livro de Deuteronômio. Quando a gente estiver estudando Deuteronômio, vai ser a primeira vez que vai ser dito que Deus tem que ser amado. Até aqui não existe amor a Deus. São 5 livros de Moisés, e essa ideia de que Deus tem que ser amado só aparece no 5º livro. Olha os 5 livros. Os 4 são parecidos e o 5º é diferente, porque o Deuteronômio é distinto dos outros 4, tá? Ele não é igual, ele foi encontrado num outro momento histórico. Então, esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é aquele que eu falei para vocês, que foi o mandamento suprimido. O mandamento diz assim, o segundo dos mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou... Ele é grande, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Em hebraico está um pouquinho diferente esse final, não está, Álvaro? Sim. Aqui tem 2 coisas interessantes, Elahá. Eu vou deixar para você comentar o final e eu vou fazer um comentário só de uma palavra do começo. Está escrito no futuro: não terás
outros deuses. Você não vai fazer... Poderia estar escrito não tenha hoje. Mas por que está escrito no futuro? Porque a gente elege um monte de deuses diante da face de Deus, nos nossos corações, onde a gente adora esses ídolos. Então, o ídolo da vaidade, o Deus com D minúsculo da vaidade, o Deus com D minúsculo do orgulho, do egoísmo, da que quer que seja. Então, no futuro, por que no futuro? Porque está escrito que quando, então, o Messias viesse, e aqui no sentido não é encarnar na Terra, o sentido é do reino de Deus estar implantado em nossos corações. Todos os ídolos estariam extinguidos do mundo. E aqui a gente não está falando de sair quebrando o ídolo dos outros na rua. A gente está falando de não ter ídolos dentro do nosso coração. Ídolos no altar, que o nosso coração se torne um templo onde estaremos exclusivamente servindo ofertas, servindo conexão, realizando a construção de um templo nos nossos corações. E no final, esse do final, Elahá, você quer comentar da terceira e quarta geração, Ad, e está escrito Ad, ou a partir de... Em hebraico está como? Na terceira e na quarta geração? A partir da terceira e quarta geração. A partir da terceira e da quarta. Isso é São muito duas interessante. Palavras diferentes. Sim, porque quando a gente ouve algumas traduções em português, elas não trazem exatamente assim. Nós temos uma tradução, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, que diz assim, que eu vou punir a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta. Ou seja, eu erro, então meu filho, meu neto e meu bisneto serão punidos pelo que eu faço, até a terceira e a quarta. E quando a gente pega em Esperanto, não está dito isso. Em Esperanto está dito punos sur la idoi en latria kai la kvara generacio. Na terceira e na quarta geração. Ou seja, tirou fora a segunda, que é como está colocado no hebraico, a partir da terceira e quarta geração. Então, você está vendo aí que tirou o filho, ficou neto, bisneto na jogada. Por quê? Allan Kardec trata isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a reencarnação está expressa nessa parte, porque eu vou punir o erro de alguém na condição dele como neto ou bisneto, mas não como filho, porque o filho tem que estar, eu tenho que estar, em princípio, encarnado para poder gerá-lo. Então, eu puno no neto e bisneto que reencarna no mesmo grupo familiar, então você vai ter essa característica. É um mandamento grande, enorme, olha lá. Começa falando para não fazer imagens, embaixo, em cima do céu, debaixo da água, isso, aquilo. Depois fala da punição, que é severa na terceira, quarta geração, mas que ele é misericordioso com milhares dos seus amados e aqueles que cumprem os seus mandamentos. Esse mandamento imenso, que é o maior de todos, foi suprimido dentro da conceituação clássica cristã e alguns braços do cristianismo arrancaram ele fora. Esquece esse cara que ele incomoda. E o segundo mandamento ficou sendo o que era o terceiro. Não usar o santo nome de Deus em vão, que é o terceiro dos mandamentos. Que então, é falar o terceiro nós... tem encarnação? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Oi? Então, no terceiro está falando de lei de causa. No segundo está... perdão, de reencarnação. Sim. Que interessante, né? O segundo já deixa para nós a ideia da lei de causa e efeito de maneira bastante clara dentro dessa forma de guardar a punição de alguém no seu neto e bisneto. Mas fala para nós do terceiro. Oi? Infelizmente se perde, né, na tradução. Perde. Alguns desses pontos. Mas em Esperanto não perdeu, tá? Não Agora perdeu. vem uma coisa interessante aí. Você falou a partir da terceira e da quarta, é isso que você leu? É. Porque em Esperanto não é isso. Em Esperanto é na terceira e na quarta. Deixa eu ver como é que está aqui. Só para ter certeza do que eu estou falando. En latria kai kvara.
na terceira e quarta geração. Uhum. Na terceira e na quarta geração dos meus desobedientes, dos meus que não me Em amam. hebraico, a partir da terceira, mas tudo bem, né? Mas O mesmo assim, salva o filho, que é a figura salva, que salva o filho, e eu vou encontrar nos meus descendentes. E é muito curioso, estou dizendo assim, olha, você não pode fazer o mal porque teu neto, teu filho vai pagar, teu neto vai pagar. Não é o neto que paga, é o próprio espírito que reencarnado encontra a prova que o avô promoveu, porque é o mesmo espírito. E não que alguém comete um equívoco e o outro vai ser punido. Inclusive, no livro de Ezequiel, acho que é capítulo 29, tem uma fala dele sobre isso, que ele diz assim: nós temos que parar com esse hábito de dizer que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. E diz que cada um responde pelos seus próprios equívocos. E vamos para o terceiro, então? Ó, Cidinha Mota está falando aqui que na Bíblia dela está escrito até a terceira e a quarta. Então, pegou a segunda junto. São essas traduções, Cidinha, que fazem a gente, às vezes, embarcar em determinados raciocínios que não são os mais exatos. Tradutore, traidore. Essa tira... E no hebraico tá tão lindo, né? Tá tão bonito. Então vamos para o terceiro, porque senão a gente não termina hoje, né? Não termina. Lotisaita chama Adonai Elohecha. Então você não vai jurar pelo nome do Senhor teu Deus em vão, e Deus não absolverá ninguém que use esse nome em vão. Aqui a gente fala, nossa, tá vendo? Olha como é punitivo. Mas aqui a gente precisa de enxergar isso sobre uma ótica diferente, sobre a ótica de que ninguém vai ficar perdido, que a providência divina não vai esquecer absolutamente ninguém. E essa questão do juramento é interessante, que tem até colocado por Kardec na Revista Espírita de 1868, uma referência sobre o texto de Adão e Eva. Kardec faz uma referência à interpretação trazida no Talmud, que se tem um desdobramento em um livro que se chama Sefer Tanya. E Allan Kardec coloca isso sob uma referência do Perek Gimel, do terceiro parágrafo do Talmud Maseret Nidá, e esse terceiro parágrafo é sobre um juramento, ele fala sobre um juramento. Que juramento? Diz lá que, segundo a Kabbalah, é tudo só para a gente ilustrar, trazer reflexões, que antes da gente encarnar, a gente faz um juramento. Um juramento, seremos Territ Tzadik Ve'al Territ Rasha, que você seja um justo e que você não seja um perverso, e que, mesmo que todos digam que você é um justo, tenha para você que você é um perverso. Lá está escrito assim. Então significa que antes de encarnar, a gente faz um planejamento divino e a gente faz um juramento. Seria como se tivesse sendo escrito. Estou fazendo uma parábola do que nos diz a doutrina espírita. Na verdade, não sou eu. É esse livro, Tânia, e o Talmud. E lá você faz um juramento com aquilo que você tem que cumprir quando encarna nesse mundo. E mesmo que todo mundo diga para você, olha, você é um homem justo, você é um homem de bem, você precisa de ter certeza que para alcançar a plenitude do cumprimento dos mandamentos de Deus, ainda falta muito para a gente alcançar. Para que a gente não caia na vaidade, para que a gente não caia na arrogância. Então aqui, você não descumprir um mandamento seria você seguir o seu planejamento reencarnatório. Quer fazer algum comentário? Você vai querer fazer, que você vai trazer outro viés. Quero, porque esse mandamento virou o segundo, né? Ele virou o segundo. Comeu-se o segundo, ele passou de terceiro para segundo. E aqui em Esperanto, ele está dito assim também: não use de maneira equivocada o nome do Eterno, vosso Deus, porque o Eterno não deixará impune aquele que usar de maneira equivocada o seu nome. Ele não deixará impune aquele que se equivocar. Esse seria o terceiro. Oi, fala. E é legal que a gente fala assim, talvez, se Deus quiser, né? Essa é uma tradição judaica de falar assim, como você
brinca, né, com a gente, como você usa. E tá ligado a esse mandamento. Porque se você falar, a gente vai estar aqui, é uma promessa. E a gente não sabe o que a vida nos reserva, né? Sim. Às vezes Deus tem outro plano para a gente daqui 15 dias, né? É verdade. Existem muitas coisas que a gente às vezes faz e não se dá conta que existem tradições judaicas por trás de todas essas coisas que nós fazemos. E aí nós encontramos um quarto mandamento. Esse quarto mandamento é um mandamento que ele é muito questionado pelas pessoas, mas aí se a lei de Deus ela é eterna, imutável, esse aí está furado, porque esse mandamento aí não está com nada esse aí. Essa daí passou. Não faz mais sentido esse mandamento. Eu vou ler o mandamento para todos nós. Em português. Ele é comprido. Diz assim em português. Cadê? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aí, portanto, guardar o dia de sábado. Aí, quando a gente vai olhar naqueles mandamentos lá, que foram suprimidos, já que foi suprimido, eu vou ter que ler o 3º. Em vez de ser esse mandamento cumprido, que fala do sábado, o mandamento é curtinho e diz assim: santificar ou guardar domingos e festas. Mostrando para nós uma diferença bastante significativa daquilo que estava proposto anteriormente. E aí muita gente diz, mas esse mandamento de guardar o sábado não está com nada. Hein? Por quê? Vou falar. Como que pode o mandamento dizer uma coisa dessa? Sábado, ficar parado no sábado. É porque as pessoas que são cristãs não sabem o que acontece num Shabat, dentro de uma casa judaica. Não é uma festa triste, muito pelo contrário. Meu Deus, é quando a luz entra no lar. Os judeus aguardam ansiosamente pelo Shabat. Já na terça, quarta-feira começa assim, como é que vai ser o Shabat? Vai ser na casa de quem? Vai ser na casa de fulano, vamos preparar, vamos levar as coisas. O que vai preparar? Porque é a festa da família. Os filhos estão todos reunidos 6 horas da tarde em volta da mesa. A mãe ou a mulher acende as velas com a mão nos olhos, falando sobre o Fiat Lux, né? O Faça-se a Luz. E dali, então, celebra-se toda um conjunto de orações em que se chama os anjos para que venham visitar a nossa casa, que preparou a mesa do Shabat, os filhos todos em volta, todo mundo celebrando. Não é uma festa triste, é uma festa de alegria espiritual imensa. E os pais ficam extremamente felizes quando eles sabem que, a despeito de toda a loucura que teve durante a semana, eles pararam e estão celebrando com seus filhos em volta da mesa uma ceia. Eles têm nisso uma coisa preciosíssima. A ceia do Shabat é considerada um momento mágico na vida dos judeus. E, portanto, não tem essa visão horrível daquela tristeza das pessoas imóveis. Não é isso, não. O não trabalho é exatamente para que você se volte para o espiritual. Você não vai trabalhar para não dizer assim, eu até queria, mas eu tive que colher lá no campo, então não deu para fazer. Não, você vai tirar um dia para você orar em família. Uma vez por semana você vai orar em família, você vai reunir a família em volta da mesa, você vai orar a Deus, você vai celebrar os dons da família, vai lembrar dos mandamentos e vocês vão refletir sobre tudo isso em volta de uma mesa. Alguém conhece alguma cerimônia feita em casa parecida com isso? Pois é. O culto do evangelho no lar acaba sendo uma reedição disso. É esse o sentido do Shabat. Parar para refletir, parar para sentir a majestade do Criador
derramado sobre as nossas vidas. Parar o ritmo alucinante, para e te concentra em Deus. Não leva a vida numa loucura do redemoinho que não para, que a gente até enlouquece. Mas ter um dia para parar é essencial para que as nossas vidas tenham muito mais sentido. E é interessante, Elahá, que quando se senta todos ao redor de uma mesa, os órfãos, as viúvas, o peregrino, o viajante, o estrangeiro, o escravo, todos estão diante de Deus, diante de se reconhecer como irmãos. As diferenças estão para tudo extintas. E é interessante que eu costumo dizer, essa é a primeira Constituição de Direitos Universais. Por quê? Porque a gente tem direitos para os escravos, para os estrangeiros, para aqueles que não fazem parte dos seus povos, a lei do descanso. Aqui a gente encontra direito para os vegetais, a gente encontra direito para o mineral, porque a terra também tem a Shanat Mitzvah, o descanso no 7º ano. Depois de 7 anos, a terra também descansa. E você não pode cortar árvores, não pode colher, não pode plantar. Então, a gente encontra os animais também, que eles não podem ser maltratados de trabalhar direto, eles têm o direito ao descanso. O homem não apenas tem que deixar o animal sem trabalhar, descansar, mas ele também tem que dar o alimento antes de comer o seu. Então, é uma lei a favor dos bons tratos. Então, é uma constituição de direito. Tira a canga do boi. Angelical. Você tem que tirar a canga do boi. O boi tem que tirar. Tira tudo do animal, daí tem que ficar descansando. Fantástico, né? Vamos para o próximo? Vamos, mas eu quero falar uma coisinha antes. Fala. Se a gente bem percebeu, esses 4 mandamentos que passaram, esses 4 mandamentos, todos estão na relação do homem com Deus. Vamos relembrar? O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem. O terceiro, não usarás o nome de Deus em vão. E agora o último, de guardar o sábado para que se faça uma relação com Deus. Então, Deus está no cerne desses 4 mandamentos. Então, os primeiros mandamentos são todos voltados para Deus. Agora, vamos entrar no último dos mandamentos. São 2 tábuas. 5 numa, 5 na outra. Então, nesses, aqui, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa. Então, você tem 5 mandamentos aqui e 5 mandamentos aqui. 4 se referem à relação do homem com Deus. E agora vamos falar do 5º mandamento, que está nessa mesma tábua. Esse 5º mandamento é o mandamento que vai se relacionar não mais com Deus. Não é mais com Deus. Os 5 mandamentos da outra tábua são todos do homem com o próximo. E esse? O 5º mandamento nem é com o próximo e nem é com Deus. É com aqueles que estão entre Deus e o próximo. Eles são mais que o próximo, por isso que eles estão separados. Mas eles são menos que Deus, por isso que eles não estão juntos. Então, eles estão fazendo a interface entre os mandamentos divinos e os mandamentos com o nosso próximo. O 5º mandamento é o mandamento para os pais, é o mandamento das... Quebrou minha cadeira. É o mandamento das famílias. É o mandamento das famílias. Então, a gente vai ver agora que mandamento é esse, que informação a gente obtém dentro da literatura judaica sobre os pais. O que diz o mandamento? Lê para nós aí, Álvaro. O 5º. Que você honre o seu pai e a sua mãe. Esse lemaam é tão bonito, porque para que prolongue-se os dias na sua terra, mas lemaam significa assim para sempre, para toda a eternidade. Ou seja, honrar para toda a eternidade tem que ser algo que te leva a uma conexão divina. As obras eternas são as obras que realizamos dentro do âmbito do amor, dentro do âmbito da evolução. Essas são eternas. O que eu quero dizer agora sobre essa questão
Eu queria que você voltasse aí nesse mandamento, Álvaro. Você falou sobre honrar. Esse advérbio aí para todo sempre está no honrar ou está na posse da terra? Onde é que está isso? Não, mas lê de novo, traduz de novo. Kaved et avicha ve'et imecha lemaam. Que você honre o seu pai e a sua mãe, lemaam, para todo sempre. Então é em relação ao... Eu pensei que era a posse da terra para todo sempre. Não, é honrar o pai para todo sempre. Lemaam. Vamos colocar aqui um exemplo? Eu gosto desse exemplo porque é um exemplo que é bem conhecido de nós espíritas, pelo menos a maior parte. Francisco de Assis, lá quando ele se despe e fica nu diante do seu pai. Naquele momento, a vontade do seu pai era não que ele tivesse se despido, mas que ele voltasse a trabalhar, que ele entrasse lá na sua casa, que ele abandonasse o evangelho. Agora, o que Francisco de Assis fez foi lemaam, foi para toda a eternidade, foi honrar o pai dele para toda a eternidade. Porque mesmo que o pai dele não compreendia o que ele estava fazendo ali naquele momento, a luz que ele acende, sem sombra de dúvidas, é uma luz que ilumina a todos nós e também ao seu pai. Isso foi uma obra eterna. Ele, naquele momento, parecia ter sangrado um pouquinho o coração do seu pai. Mas no passar, no curso dos séculos, no curso do tempo, o pai de Francisco de Assis iria entender que aquilo foi a forma mais nobre e suprema de honrar a ele. Bonito, né? Muito bonito. Veja que o mandamento não diz para amar pai e mãe, porque às vezes nós temos pais difíceis que nos abandonam, que são cruéis, que não demonstram afeto, mas o mandamento não manda amar, ele manda honrar, ou seja, não desonrá-los. Então é viver de maneira digna para que eles não tenham vergonha de nós, e quando eles ficarem idosos, não tratá-los de maneira que eles sintam vergonha de existir, abandonando-os dentro de casa, tratando os nossos idosos com humilhação. Honre seu pai e sua mãe. E é o único mandamento que tem promessa. Nenhum tem promessa, só esse que diz. Porque honrai vosso pai e a vossa mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, o Senhor, o vosso Deus, dará, e algumas traduções dizem dá no presente, dá a ti. Então, a posse da terra depende de nós respeitarmos os nossos pais. Aqueles que não respeitam os pais perdem a posse da terra, a permanência na terra. E se entendermos a terra prometida como um mundo de regeneração, significa os que não cuidam da família não permanecerão no planeta. Podemos ir para outra tábua? Vamos para outra. Lá nos 10 mandamentos... O tempo está correndo. Vamos. Eu quero só falar o seguinte antes da gente começar. 5 mandamentos iniciais, 4 para Deus, 1 para os pais, 5 mandamentos para o próximo. Agora vamos ter outros 5 mandamentos. Todos para o próximo. 3 são para atos. Primeiro são os atos, depois 1 para palavras e um último para pensamento. 3 para atos, na gradação da gravidade. Primeiro o muito grave, o grave e o menos grave. Mas todos muito graves, porque são os primeiros, porque são de atos. Depois dos 3, 1 que é sobre palavras. Atos, palavras, o penúltimo, e o último, pecados pelo pensamento. Vamos começar os 3 primeiros, que são de atos, na sequência de gravidade. Qual é o 6º mandamento? Deixa eu ler aqui primeiro na parte da lei que a gente aprendeu. Era só honrar pai e mãe. O próximo mandamento vai ser não matarás, que é exatamente o que está desse jeito na lei antiga. Vamos lá? Fala para nós, Álvaro, sobre isso. Então, Lotirtza, você quer os 3, né? Lotinaf, Velotignov. Então, primeiro, Lotirtza,
tem uma diferencinha. Porque aqui está traduzido como não matarás. E aqui não é simplesmente matar, aqui é cometer assassinato. Então, lotritzai, você não pode assassinar. A gente falou lá naquela live, nas lives, que eles se correspondem entre si, os mandamentos. O primeiro está correlacionado ao sexto, o segundo ao sétimo, o terceiro. Então, por que você não pode matar alguém? Porque dentro da centelha divina existe a imagem e semelhança de Deus. Se você comete um assassinato, você riscou a imagem e semelhança de Deus, representada de maneira única. Cada um de nós tem o seu valor individual. É o seu universo pessoal, é insubstituível. Tem os seus valores, as suas qualidades e aquela reflexo de Deus. Se ele foi assassinado, ele foi tirado desse mundo antes de que a vontade de Deus assim quisesse. Quer comentar o primeiro? Quero só comentar que esse matar está no sentido mais abrangente possível. Matar as esperanças, matar os sonhos de alguém, matar o amor em alguém, matar a paz que as pessoas possuem, destruir aquilo que o outro tem. Isso seria o matar. Lotinar o sétimo. Não cometerás adultério. E aqui, esse adultério, você vai falar para nós que ele tem um sentido muito maior. Mas a gente entende, segundo nos conta Emmanuel, que no âmbito das relações afetivas, não há nenhum de nós que não sejamos devedores. Então, esse mandamento, a gente vai entender, vou deixar para você explicar, Elahá, que ele tem um sentido muito mais abrangente de adultério. Sim. Explica para nós. É porque o adultério não é somente no sentido sexual, mas quando você muda uma letra no boletim, também é adultério. Quando você vende o leite com mais água dentro dele, também é adulteração. Tudo que você corrompe daquilo que está originalmente posto, também é adultério. Então, dentro dessa perspectiva, o adultério ele tem que ser visto dessa maneira a mais abrangente possível. E aí está uma coisa que às vezes a gente esquece, porque a gente fica muito focado na ideia de que o adultério está relacionado com a questão sexual. Nos mandamentos que a gente aprendeu, conectados lá com o cristianismo clássico, o mandamento era assim, guardai castidade. Não é a castidade, é o adultério. Guardai castidade nas palavras e nas obras. É bom, um mandamento bom, mas não é esse que está dito. É não adulterar. É você não corromper aquilo que está estabelecido. Então, quando você se envolve com uma pessoa fora do casamento, é um adultério, sim. E quando você falseia algo que você vende, que você entrega, que você engana alguém, enganar por seus atos é adultério também. Então, esse seria o sétimo dos mandamentos. E o oitavo deles, que também está relacionado com os atos, o oitavo dos mandamentos é não roubarás. Então, você tinha, na sequência, não matar, não adulterar, não roubar. Essa é a ordem de gravidade. Matar, não roubar. E da mesma maneira que ele não pode ser visto de maneira literal, você não pode roubar a paz, roubar o amor, roubar a esperança dos outros. Mas não falou lá no não matar? Mas matar, você mata e nem você fica, nem ninguém. Você mata e não fica para você. Nesse, você tira do outro e se apropria dele. Então, quando você rouba, você comete um ato de se apropriar. Fulano tem uma namorada, o outro vai lá e rouba a namorada dele. Eu tiro a namorada dele e trago para mim. No primeiro caso do não matar, esse rapaz, essa menina não presta e destrói o amor. O outro, ele vai lá e rouba para si. São 3 mandamentos, desses 5 últimos, os 3 ligados a atos. E agora nós temos o penúltimo deles, que é o relacionado com o falso testemunho. E por uma coincidência incrível, na nossa sequência de 11 lives, o professor Celestino veio nesse mandamento, no 9º. Professor, o que o senhor tem a dizer para nós
sobre essa questão do 9º mandamento, com relação a não prestar falso testemunho das coisas. O que a gente pode trazer de reflexão sobre isso? Antes de passar para o 9º mandamento, eu queria fazer uma pequena reflexão no não matarás. Porque esse termo em hebraico também significa não assassinarás, que na verdade é o verdadeiro significado no texto original. O Álvaro sabe muito bem disso. E não assassinar, na concepção judaica, significa assassinar, significa tirar a vida de alguém que não pode se defender. Então, o aborto, por exemplo, é um assassinato, porque a vítima não tem como se defender. O não matar pode ser que aquele que está sendo agredido possa fugir, possa se defender, mas no assassinato é como você amarrar alguém e depois tirar-lhe a vida indefeso, sem nenhuma defesa. Então, é muito forte esse, que infelizmente os tradutores colocam simplesmente não matarás e esquecem da verdadeira essência do termo. É igual honrar pai e mãe. Kavod em hebraico é muito mais do que amar, porque o Levítico 19:18 manda amar a Deus e ao próximo. Agora, quando se trata de pai e mãe, o verbo é outro. É muito mais forte. É como Jesus diz: Pai, honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo. Ele diz lá em João 17. Então, honrar pai e mãe é estar sintonizado perfeitamente com a vontade do pai e da mãe. A gente ama o próximo, a gente ama a Deus, mas pai e mãe a gente honra. Então, é muito forte esses 2 mandamentos. E o 9º mandamento, sim, meu querido Elahai e Álvaro, não levantar falso. A falsidade é algo terrível, é uma espécie de despersonificação do ser humano. Você não pode se despersonificar. Para você ser falso, você deixa de ser aquilo que exatamente você precisa ser, autêntico, firme. Como dizia Jesus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Quando ele fala no Sermão do Monte que ninguém deve jurar por nada, ele está dizendo exatamente que aquele que não é falso não precisa jurar. sim. Basta ser autêntico. Então, a pessoa que é autêntica, ela é amável, ela é honesta, ela é correta, ela é justa, que é exatamente uma das grandes questões que Jesus sempre lidou com ela, né? Se a vossa justiça não excedia a dos escribas e dos fariseus, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, ele sempre esteve defendendo a justiça, o direito do outro, e levantar um falso, sobretudo quando o outro não está presente, é realmente uma total caricatura do ser humano. Deixa de ser algo que todos nós precisamos ser, autênticos, fiéis, justos, corretos. É assim que eu vejo esse mandamento. Quero fazer uma observação. No modelo clássico do cristianismo, o 9º mandamento ficou sendo não cobiçar a mulher do próximo, separando, quebrando o mandamento em 2, e o 10º ficou não cobiçar as coisas do próximo. Mas, na verdade, tudo isso está no mandamento só. Não cobiçarás a mulher, o jumento, a propriedade, as coisas, nada, não cobiçar nada. Reparem que é um pecado, é um mandamento que a gente tem que cumprir com o pensamento. Roubar é ato. Eu vou lá e eu peguei, eu roubei, eu peguei. Quando eu cobiço, eu não roubei, eu desejei. Eu olhei e disse, puxa vida, bem que eu podia ter aquilo. Então, eu me movo em pensamento. Não é ato e não é palavra, é pensamento. Os 3 primeiros eram, portanto, mandamentos para atos, roubar, adulterar e matar. O outro era para palavras, sobre a questão do falso testemunho, vai ser verdadeiro. E o último para o pensamento, não cobiçar as coisas do próximo. E assim a gente fecha esse nossos mandamentos. Amém. Sou fruto da cruz que ergueste,
da dor que sentiste com o amor sem fim, das curas que a 1000 concedeste, pois curando a eles, curaste a mim. Sou fruto do sermão do monte que em 1000 horizontes consigo ouvir, do pão e do vinho jorrados aos desamparados que fazes sorrir. Pequena, sou a criancinha que naquele dia se chegou a ti. Sou filha da tua alegria que me contagia a sempre sorrir. Não posso esquecer-te após ver-te e após receber-te o olhar mansidão. Só vivo ansiando deter-te, fazendo-te vivo no meu coração.